Hoje estamos em João capítulo 14, um capítulo bastante importante com as promessas que Jesus faz para confortar os seus discípulos, preparando agora para a sua saída definitiva, que logo depois ele vai ser crucificado, depois de poucos mais dias vai voltar para estar com o Pai no céu, e os apóstolos vão ter esse trabalho de continuar o serviço de pregar o Evangelho aqui. Então, antes de começar com a leitura e as perguntas, só observando um pouquinho sobre o contexto do que nós temos aqui. Lembramos que quase no final do capítulo 13, Jesus disse: Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. As reações deles provavelmente foram várias. Sabemos que em alguns momentos, com comentários assim, inclusive aqui, eles entendiam talvez que teriam que morrer com Jesus. Quando Jesus falou de voltar para a Judeia, alguns deles, inclusive Tomé, no capítulo 11, versículo 16, entendeu que isso poderia ser uma sentença de morte para eles. Pelo menos, conforme a linguagem de Jesus no capítulo 14, eles entendiam que ficariam sós, abandonados, órfãos na saída de Jesus. Então, os discípulos estão num momento crítico aqui, em que precisam ser consolados. Precisam saber que Jesus não vai abandonar, não vai deixar órfãos, mas que ele continua a sua preocupação pelo bem desses discípulos queridos. Então, bastante coisa aqui no capítulo 14. Vamos começar com a leitura dos primeiros 15 versículos do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguns versículos aqui bem conhecidos. Versículo 6, talvez o mais conhecido do Evangelho de João, um dos mais conhecidos da Bíblia toda, quando Jesus afirma ser o caminho que leva ao próprio Pai. Agora, as perguntas sobre esses primeiros versículos aqui. A primeira pergunta para Rosana: o que Jesus prometeu fazer depois de se ausentar dos apóstolos? Ele prometeu estar sempre com eles, ou seja, não os deixariam sós, ou seja, órfãos. Ok? E os deixaria órfãos. Ele está consolando os apóstolos. E nessa primeira parte da leitura aqui, Rosana, eu pensei também no fato que ele falou de preparar um lugar para eles. Ele está indo na frente, mas ele está preparando o lugar e mostrando o caminho
para chegar nesse mesmo lugar e de depois voltar para estar com eles novamente, que reforça o que você falou, de não deixar sós, não deixar órfãos. Ok, pergunta número 2, Léo. Sobre o caminho preparado, o que Jesus disse que Tomé não entendeu? Tá, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ok. Jesus disse que eles conheciam o caminho, mas Tomás falou: não sabemos. Não sabemos para onde vai, nem o caminho para chegar nesse lugar. E como é que Jesus respondeu essa dúvida de Tomé? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Se, que ele é o caminho que leva ao Pai. E assim eles tinham realmente como chegar e conhecer pessoalmente o próprio Pai. Muito bom. Agora, a próxima pergunta, pergunta número 3 para Beca. Beca, o que Felipe pediu e como Jesus respondeu ao pedido dele? O pedido dele foi: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo, né, estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Felipe ainda não compreendia, né, que ver a Jesus era o mesmo que ver o Pai. Ok. Às vezes nós observamos isso em termos de características físicas. Eu tenho um neto que parece tanto com o pai que depois de um tempo nós falamos que nem precisávamos mais tirar fotos dele, porque já tínhamos fotos do pai, e era a mesma coisa. Fisicamente, às vezes, o filho parece muito com o pai. Às vezes tem hábitos, comportamentos que nos lembram muito do pai. Mas nesse caso aqui, Jesus é a imagem do Pai, porque ele tem todos os atributos da divindade. E assim, olhando para Jesus, estava olhando para o Pai. E assim ele fala para Filipe: você conhece o Pai? Sim, porque você me conhece. E Jesus apresenta o Pai no próprio caráter e comportamento dele. Ok, pergunta número 4, Bruno. Jesus deu promessa incondicional de fazer tudo que seus seguidores pedissem em oração? Explique. Não, não é incondicional, porque as petições, nossos pedidos de oração devem estar ligados à submissão, à vontade de Deus e com o objetivo de glorificar a Deus em tudo. Não, se a gente pedir conforme a vontade de Deus, aí sim será atendido, mas não conforme a nossa vontade. Ok, muito bom. E o próprio contexto aqui, ele identifica condições. Você falou, o fim de glorificar o Pai. Se nossas orações forem para coisas egoístas que não vão honrar o Pai, qual motivo Deus teria de responder de forma favorável às orações? Ele também fala aqui de pedir em nome dele. Não precisa ser conforme a autorização de Jesus. E logo em seguida, no versículo 15, ele fala de guardar os mandamentos para demonstrar o amor. Então, se não tiver essas atitudes de amar, de obedecer, de respeitar a vontade de Jesus e a vontade do Pai para glorificar o Pai, não temos Pois é. motivo de esperar respostas às nossas orações. Eu queria observar algumas coisas que João escreveu na sua primeira epístola sobre esse mesmo assunto. 1 João, capítulo 3, vamos ver aqui, do versículo 21 a 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, novamente, obediência e agir conforme a vontade de Deus. E no capítulo 5 da mesma epístola, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, conforme a vontade do Senhor. Não é nossa vontade que deve reinar. E nisso nós temos o exemplo perfeito do próprio Jesus, que no jardim, na noite antes da sua morte,
Ele orou, a tua vontade e não a minha seja feita. Nós devemos orar com a mesma intenção, que a vontade de Deus seja feita, que nem sempre vai ser igual à nossa vontade. Ok, obrigado, Bruno. Agora, pergunta número 5 para Emerson. Como demonstrar amor para com Cristo? Boa noite. Boa noite. Eu coloquei aqui guardando os seus mandamentos. Como diz o Exatamente o que versículo Jesus disse, né? 15. Acredito que nós podemos entender isso até pensando no contexto de uma família carnal. Que quando nós amamos os pais, respeitamos a vontade dos pais. Quando nós amamos ao Senhor, respeitamos a vontade dele. Obedecemos os mandamentos dele. Eu acho interessante também aqui que Jesus usa a palavra mandamentos, falando sobre sua própria palavra. Nós não somos salvos por obediência perfeita a um sistema de lei. Mas isso não significa que Jesus não deu mandamentos, ordens, que precisam ser respeitadas, obedecidas. Até em Mateus capítulo 28, ele mostra que para se tornar discípulo, é necessário ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e de assumir o compromisso de guardar tudo que Jesus ensinou. Então, ele deu, sim, mandamentos que devem ser guardados. E se não guardarmos os mandamentos, falhamos nessa questão de demonstrar o amor para com Jesus. Ok, vamos ler um pouquinho mais e depois a próxima pergunta vai ficar com a Benita. Vamos ler do versículo 14 a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ok, mais algumas perguntas sobre esse trecho aqui. Benita, pergunta número 6. O que Jesus disse que o Pai faria para confortar os discípulos? Falou que ele ia dar outro conselheiro. Ok, exatamente. Outro consolador ou conselheiro, dependendo da versão que você usa, que ele identifica como o Espírito da Verdade, logo em seguida. Então, Jesus está saindo, mas outro entra. Nesse caso, o Espírito Santo que ele prometeu. E pergunta 7, Rosana, o que Jesus faria para não deixar os apóstolos na posição de órfãos? Ele voltaria para eles, segundo o versículo 18. Inclusive, eu respondi: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Desculpe, era a resposta da pergunta 7, eu respondi na pergunta 1. Você estava adiantando um pouquinho só. Mas estava certo. Sim. Na pergunta 1, ele estava olhando para o bem deles e consolando na saída deles. Mas agora, especificamente, ele fala de voltar para eles, para viver com eles. Então, agora temos a ideia que o Pai faz morada, Jesus faz morada, envia o Espírito Santo para conviver com eles. Então, a bênção de estar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
faz parte dessas promessas que Jesus apresenta aqui. E Léo, pergunta número 8. Considere as palavras de Jesus aqui e associe os seguintes conceitos: amor, obediência e comunhão. Ok. Eu respondi, aí eu marquei os versículos aqui. No versículo 23 e 24. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Ok, eu concordo, especialmente nesse versículo 23, que ele associa essas ideias. Quem ama, obedece, e pai e filho fazem morada nessa pessoa, ou seja, tem comunhão com ele. Então, novamente, ligando ideias aqui, amor, obediência e a comunhão com Deus. Não temos como separar essas coisas. Quem não ama, não obedece. Quem não obedece, não ama. E se não obedece, se não ama, Deus não vai morar nessa pessoa. Então, temos que juntar, em nosso entendimento, o amor, a obediência, para ter essa comunhão com o Senhor. Agora vamos ler um pouquinho mais e algumas outras perguntas. A partir do versículo 25 do capítulo 14 diz: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamos daqui. Ok, nesses últimos versículos do capítulo, mais algumas perguntas antes dos desafios da noite. Agora, pergunta 9 para o Bruno. A promessa no versículo 26. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Essa promessa foi dada a quem? E tem opções aqui, depois pode explicar o motivo da sua escolha. Opção B, aos 11 apóstolos que estavam com Cristo neste momento. Que no contexto, realmente, Jesus estava se referindo, falando com os apóstolos. No caso, Judas Iscariotes já havia saído, né, no momento da ceia. E Jesus, nesse contexto, ele está prometendo aos apóstolos que veriam o Consolador, o Espírito Santo, que os auxiliaria. Ok. E por que é importante isso? Sempre temos que observar o contexto e entender que, às vezes, Deus fala alguma coisa que é geral para todo mundo, mas tem situações em que ele fala uma coisa específica para alguém. Quando ele falou, faça uma arca de cipreste, ele não estava falando comigo, nem com ninguém que está aqui hoje. Quando ele fala de estender a vara sobre o mar para o mar se dividir, não estava falando conosco com isso. Quando ele dá instruções específicas ou promessas específicas, nós temos que respeitar isso. E no contexto aqui, desde capítulo 13, Jesus está com os apóstolos. E algumas outras coisas que observamos aqui que simplesmente não dá para tratar como uma promessa para todo mundo. Primeiro ele fala, estando ainda convosco, versículo 25. Ele não estava fisicamente presente na vida de qualquer um de nós, mas ele estava com os 11 apóstolos por um bom tempo. Aí ele falou que o Consolador,
ensinaria todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus está falando com pessoas com quem ele já andava e ensinava, e agora ele diz que o Espírito Santo vai lembrar vocês do ensinamento, vai complementar o ensinamento, guiando em toda a verdade. As promessas aqui feitas aos apóstolos. O problema vem quando pessoas hoje imaginam que Deus esteja falando no ouvido de cada um. Deus já revelou a sua palavra. Ele deu essa palavra no que nós temos hoje nas Escrituras. Ele fala a mesma coisa para mim e para você. Ele não está dando uma mensagem particular e especial para mim, nem para você. E esse versículo aqui não é uma promessa geral para todos nós. Recebemos o benefício da promessa, porque quando o Espírito Santo guiou os apóstolos e profetas em toda a verdade, eles escreveram essa mensagem e deixaram para nós, para nos guiar. Nós recebemos o benefício, mas não recebemos essa comunicação direta do Espírito Santo. Foi uma promessa aos 11 apóstolos. Muito bom, Bruno. Obrigado pela ajuda com essa. E agora, pergunta número 10 para Becca. Por que os apóstolos deveriam se alegrar com a saída de Jesus? Jesus já estava, Jesus já estava cumprindo, né? Terminando sua missão aqui na Terra. A ausência de Jesus fisicamente, mas traria a presença do Espírito Santo, né? Traria um grande benefício, porque o Espírito Santo guiaria, fortaleceria, capacitaria os discípulos para continuar a obra de Jesus. Ok, ele está cumprindo a sua missão e até ele fala que vai junto ao Pai. Então, cumprindo a missão, ele pode voltar para a presença do Pai. Enquanto não tivesse tudo feito aqui, ele não ia voltar para o Pai e seria motivo de alegria. Até é interessante que ele fala porque o Pai é maior do que eu. É como Jesus está dizendo, é um privilégio que eu tenho agora de voltar à presença daquele que é ainda maior do que eu. E ele já tinha falado que estava preparando para um lugar para eles. Eles teriam como futuramente estar na presença do Pai e na presença de Jesus, pessoas muito maiores do que eles. Então tenham a alegria agora que eu vou junto ao Pai, mas vocês também um dia vão estar juntos comigo nisso. Então promessas importantes e encorajadoras aqui. E pergunta número 11, Rosana, quem estava chegando que interromperia as conversas de Jesus com os apóstolos? O próprio Jesus diz que seria o príncipe do mundo, né? No versículo 30. Então, eu creio que Jesus estava se referindo ao traidor, se referindo aos sacerdotes, os fariseus, às forças do mal, né? As pessoas que estavam trabalhando contra Jesus para o trair, né? Eu fiz não sei se está certo, mas parece que é a mesma coisa que a gente vê lá em Mateus 26, 46, quando ele fala levantai-vos, eis que o traidor se aproxima, né? Em Marcos 14, 42, eu não tenho certeza, mas eu pensei que seria naquele contexto ali do momento em que ele seria preso e já seria tomado pelos inimigos, né? Ok, e todos esses Por que aqueles você que queriam citou, matá-lo. os sacerdotes, os fariseus, o próprio Judas, são todos, nesse momento, agindo como servos do inimigo, do próprio príncipe do mundo, que eu acredito que seja uma referência a Satanás. E lembramos que até a primeira profecia messiânica da Bíblia fala desse conflito entre Jesus e Satanás, em que Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus vai esmagar a serpente. Vai ter essa vitória total sobre Satanás. E Satanás hoje não tem o poder que ele tinha antes e não faz nada a não ser dentro de limitações que Deus define para ele. Assim, nesse momento, as conversas de Jesus com os apóstolos, o tempo com eles, realmente vai ser interrompido por essa intervenção de Judas e os sacerdotes e fariseus, servos do diabo. Mas uma coisa temporária. E como você fala, sabemos que logo Judas vai chegar para
trair Jesus, ele vai ser preso, vai ser crucificado, e só depois disso que ele vai voltar para a presença dos apóstolos. Ok, agora os desafios adicionais da noite. Pergunta número 12 para Benita. A afirmação de Jesus, no capítulo 14, versículo 6, é citado com muita frequência. Comente sobre as implicações dessas palavras de Jesus no ambiente religioso pluralista em que nós vivemos hoje. Se acredita que pode crer em qualquer coisa e fazer o que quiser, não estão seguindo o caminho de Cristo e assim não vão chegar até Ele. Ok, o pluralismo sugere que tem vários caminhos, que várias verdades contraditórias são igualmente válidas. E realmente, nós vivemos numa época chama de pós-modernismo, onde a ideia de verdades absolutas fica cada vez mais difícil para as pessoas compreenderem e aceitar. Mas isso é o que a Bíblia ensina. E sabemos que no mundo físico existem verdades absolutas, leis da natureza, por exemplo, que não pode violar. A gravidade sempre vai puxar para baixo. Então, se a pessoa cai de uma bicicleta, não vai sair flutuando, vai cair, pode até se machucar. Eu estou com o joelho um pouco ruim de uma queda de bicicleta que eu levei uns 5 meses atrás, que ainda estou lembrando que existem leis da natureza. Existem verdades absolutas, não somente nas leis da natureza, mas também nas leis espirituais. E Jesus agora fala uma mensagem de exclusão, quando ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está afirmando algo que exclui qualquer outra possibilidade para a salvação. E assim, não somente as palavras de Jesus, mas as mensagens reforçadas pelos próprios apóstolos ensinam a mesma coisa. Não existe outro caminho. Podem olhar comigo no que Pedro disse, em Atos 4, versículo 12. Falando sobre Jesus, ele disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós podemos tratar com respeito muçulmanos e budistas e hindus e judeus e outros, mas quem não aceita Jesus Cristo não tem salvação. É uma mensagem clara nessas escrituras. Paulo, em Atos capítulo 17, pregou aos gregos em Atenas, e no versículo 30, ele disse, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos, em todo lugar, um varão. E as palavras deste varão, Jesus, que vão nos julgar, é uma mensagem exclusiva. Exclui qualquer outro caminho. Agora, essa é uma mensagem politicamente incorreta hoje em dia, mas quando, em qual momento da história, a mensagem do Evangelho foi politicamente correta? Nós vivemos contra a cultura. Os cristãos sempre vivem contra a cultura. E vamos continuar pregando a mesma mensagem de salvação exclusivamente em Jesus Cristo. Não tem outro caminho que leva à vida eterna. E a pergunta número 13, voltando para Bruno. Jesus falou que quem crê nele faria obras maiores do que as obras dele. Versículo 12. Em que sentido seria possível os seguidores fazerem obras maiores? Eu dei uma dica aqui que talvez tenha ajudado um pouquinho em formular a sua resposta. Então, Jesus disse que os seguidores deles fariam obras maiores do que a dele. Isso no com os Colossenses 1, 24,
referindo ao trabalho da igreja, né, de crescer, é que fariam obras maiores no sentido que ajudariam a espalhar o evangelho e a construir a igreja de forma mais ampla. Em vez de só realizar milagres, o foco é ampliar o impacto do ministério de Jesus ao alcançar mais pessoas e estabelecer a fé em todo mundo. Ok. Exatamente esse é o ponto. Inclusive, o que Paulo está dizendo lá em Colossenses 1, até do 24 ao 29, o foco dele está justamente nisso, na pregação do Evangelho. Jesus morreu na cruz. Ninguém pode fazer algo maior do que isso em termos de sacrifício pelos nossos pecados. Mas se não divulgar esta mensagem, o que adianta? Então, a divulgação do Evangelho, levando a mensagem para o mundo, nesse sentido, é uma obra maior. Obra que alcança as pessoas com a mensagem salvadora de Jesus. Não é que ressuscitaria mais pessoas ou faria milagres mais impressionantes. A maior obra que nós podemos fazer é levar a palavra do Senhor para outras pessoas. E mais uma pergunta ficou com Emerson, pergunta número 14. Jesus falou de outro consolador. Quem é este consolador? E se ele é outro, qual consolador veio antes? Porque aqui, né, que o outro consolador, né, eu coloquei além do próprio Jesus, como diz a profecia lá em Isaías 61, do 1 ao 2, fala que ele veio consolar os tristes, né? Eu coloquei que os profetas e os homens de Deus, usados por Deus, agiram pelo Espírito Santo. Além de repreender e ensinar, também consolaram o povo em momentos difíceis, falando das promessas futuras acerca da salvação e redenção do povo de Deus, como em Isaías 65, 17 a 18, e Isaías 66, 13 também fala da consolação futura. Ok, Então acaba então, que foi uma mensagem de consolação também aí. certo. Então, quando ele fala que meu pai vai enviar outro consolador, ele já identifica, então, como o Espírito da Verdade. Você falou mesmo que... Ah, sim, faltou dizer isso. O outro certo, consolador é o Espírito da verdade. Aí, certo, vai ok, lá. ok. Então, se o Espírito Santo é outro consolador que vem, como você falou também sobre o papel de Jesus, é porque Jesus já é o Consolador. Jesus já deu conforto, como você citou Isaías. Interessante ligar com essa profecia de Isaías. Agora, Jesus vai se ausentar e outro vem, num sentido, no lugar dele, para cumprir esse papel de confortar, de consolar ou de ser conselheiro, conforme diz, se não me engano, NVI. Então, olhando para isso, eu queria fazer uma observação aqui que ajuda com uma questão de doutrina. A palavra traduzida outro aqui vem de uma palavra grega que significa outro da mesma espécie ou tipo. Então não é outro diferente, mas outro semelhante. É o ponto nisso. Então, pensando nisso, sabemos que Jesus é pessoa, então o outro consolador também é pessoa. E Jesus é Deus. O outro consolador da mesma categoria, do mesmo tipo, também seria uma pessoa divina. É uma maneira de reforçar o entendimento que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas divinas, o que geralmente se refere à doutrina da Trindade, embora não seja uma palavra talvez usada na Bíblia, mas bem descreve a ideia da divindade em três pessoas. Eu acho esse ponto importante principalmente para entender esse fato sobre o Espírito Santo. Por isso que encontramos trechos como Mateus 28, de ser batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, juntando os três. 2 Coríntios, o último versículo também, juntando os três, etc. Mas, mais uma observação. Existe uma seita hoje que nega a divindade do Espírito Santo, até nega a personalidade do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, mas que não é pessoa. E esse mesmo grupo usa uma tradução da Bíblia, do Novo Testamento, em que acrescentam pelo menos 5 vezes em Colossenses capítulo 1 a palavra outro,
para dar a impressão que Jesus seja outra criatura e não o eterno Criador. Eles colocam essa palavra para distorcer o ensinamento de Colossenses 1, mas demonstram que eles entendem que a palavra outro significa outro do mesmo tipo. Aí acabam tropeçando aqui. Porque nesse texto aqui, o outro Consolador é do mesmo tipo. Pelo menos eles admitem que Jesus é pessoa. Teriam que ser honestos e admitir que o Espírito Santo também é pessoa. Isso seria um passo muito grande a aceitar outras verdades, inclusive sobre a divindade do próprio Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é o eu sou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a escada que nos leva ao Pai. E tinha os anjos descendo e subindo, como em Gênesis 28 e João capítulo 1. Jesus que é esse caminho que nos leva à vida eterna. Muita coisa no livro de João que reforça e defende esses fatos sobre Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Ok, muito obrigado pela participação na aula de hoje. Para a semana que vem, se Deus permitir, vamos para o capítulo 15, onde Jesus fala que ele é a verdadeira videira e que os discípulos são os ramos dessa videira. E vamos pensar um pouco sobre a importância de tudo isso em nosso serviço ao Senhor hoje. Eu acho que tinha um comentário aqui que eu quero dar uma olhada aqui. O Evandro acrescentou aqui que leis da lógica são absolutas. Interessante isso também. Falamos sobre leis da natureza, leis espirituais, mas até a lógica tem as suas leis absolutas. Se A e B são diferentes e B igual a C, A e C não são iguais. Princípios simples de lógica, mas que infelizmente hoje em dia uma boa parte da população já abandonou qualquer conceito de lógica absoluta e de leis divinas absolutas. Pessoas querem adaptar as mensagens do Senhor para suas próprias preferências. Não temos direito de fazer isso. Deus é Deus. E o que Deus fala é verdade. Sempre. Sem exceção. Muito obrigado a todos pela participação. Se Deus permitir, semana que vem, capítulo 15, e vamos continuar admirando a grandeza do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Boa noite para todos.